Eu cresci nos anos 90. Para mim, a infância tem um cheiro específico. Uma mistura de terra molhada depois da chuva, pipoca de locadora de VHS e plástico dos meus bonecos e brinquedos. Tem um som. O barulho do modem discado tentando conectar, a vinheta da TV Globinho no sábado de manhã, a fita cassete rebobinando na caneta Bic. E tem uma sensação. A liberdade meio selvagem de brincar na rua até o sol se pôr, com os joelhos sempre ralados e sem hora para voltar para casa, a não ser quando a fome ou a escuridão apertavam. Hoje, observo as crianças, a geração Z, e sinto que elas estão crescendo num universo paralelo. Um universo que, embora compartilhe o mesmo planeta e muitas vezes a mesma casa, opera sob regras e com ferramentas completamente diferentes das que moldaram a minha experiência de infância. A grande divisória, claro, é a tecnologia, a conectividade que transformou o mundo de uma forma que nem os filmes de ficção científica da minha época previam com tanta precisão. Para mim, a internet era uma curiosidade, um lugar novo e meio assustador que eu só acessava em horários controlados, se a linha telefônica estivesse livre, e com uma lentidão agonizante. Lembro-me de esperar minutos a fio para uma única imagem carregar, de ser desconectado porque alguém tirou o telefone do gancho. Pesquisar para ir à escola? Isso significava abrir a Barça empoeirada ou ir até a biblioteca municipal, folhear fichários, sentir o cheiro do papel antigo. Era um processo lento, físico, que exigia paciência e esforço concentrado. A geração Z nasceu plugada. Para eles, a internet não é uma ferramenta a ser acessada. É o próprio ambiente. O Google é uma extensão natural da mente. Qualquer dúvida gera uma busca instantânea. A informação não é algo a ser procurado em fontes limitadas e lentas, mas sim um fluxo constante, avassalador e disponível a todo momento. Isso lhes dá uma agilidade mental incrível para processar dados, mas também os expõe a uma quantidade de informação e desinformação que nós, nos 90s, simplesmente não tínhamos que navegar. A comunicação era outro universo. Nos anos 90, falar com os amigos significava ir até a casa deles, encontrar na rua, ligar para o telefone fixo e, invariavelmente, falar com os pais primeiro. Olá, Dona Maria, a nome do amigo tá aí? Combinar uma brincadeira para o dia seguinte era um desafio logístico que dependia de encontros casuais ou de bilhetinhos passados na escola. A comunicação era presencial, mais direta, ou mediada por um telefone fixo que a família inteira usava. Para a geração Z, a comunicação é instantânea e onipresente. WhatsApp, Instagram DMs, Discord, eles estão sempre conectados uns aos outros. A patota não se reúne apenas na praça, mas também em grupos de chat, em servidores de jogos, em videochamadas. A socialização tem uma forte componente digital. Eles aprendem a interagir em comunidades online, a gerenciar múltiplas conversas simultaneamente, a usar uma linguagem rápida baseada em texto, emojis e memes. Isso os torna incrivelmente conectados globalmente, mas talvez menos confortáveis em interações presenciais profundas para alguns. E a brincadeira? A brincadeira? A minha infância era a rua. Pular corda, elástico, pique-esconde, pique-bandeira, bets. O taco era improvisado, a bolinha muitas vezes era uma meia velha, queimada. Eram jogos que exigiam correr, gritar, suar, interagir fisicamente, resolver conflitos na hora. Valeu? Não valeu? Construíamos nossos brinquedos, carrinhos de rolimã, casinhas na árvore, fortes debaixo da mesa da sala. A criatividade nascia da necessidade, da falta de recursos prontos. A geração Z também brinca, claro, mas o cenário mudou. Muitos crescem em ambientes mais controlados, dentro de casa ou em condomínios. E uma grande parte da brincadeira migrou para o digital. Jogos como Minecraft, Roblox, Fortnite não são apenas entretenimento, são plataformas de socialização, criação e aprendizado. Eles constroem mundos virtuais complexos, colaboram em missões, expressam sua criatividade através de avatares e construções digitais.
É uma forma de brincar que exige coordenação fina, pensamento estratégico digital e habilidade de navegar em comunidades online. Não é menos válido, apenas diferente, moldado pelo ambiente digital em que cresceram. Os brinquedos da minha época eram táteis, materiais. Eu colecionava Pogs, tazos, figurinhas, a emoção de abrir um pacotinho e encontrar aquela rara. O Tamagotchi era uma responsabilidade analógica que vivia ou morria nas minhas mãos. Os bonecos eram a base para infinitas histórias inventadas no chão do meu quarto. Havia um valor na posse física, na troca, na exibição do item concreto. A geração Z também coleciona, mas muitas vezes são skins em jogos, moedas virtuais, itens dentro de aplicativos. A posse se torna digital. Os brinquedos físicos existem, mas competem ferozmente pela atenção com tablets, consoles e o mundo infinito do YouTube Kids ou TikTok. A nostalgia deles, talvez, não seja de um Tamagotchi morrendo, mas sim de um jogo mobile que viciaram, de um vídeo viral que marcou época, ou de um filtro de Instagram que foi febre entre os amigos. Consumir mídia nos anos 90 era um ato de paciência e sincronia. Você tinha que esperar pelo seu desenho favorito no horário certo, sintonizar a rádio para ouvir a música que amava, alugar a fita na locadora e, por favor, que não estivesse arranhada e estivesse rebobinada. Era uma experiência coletiva. Todos no colégio assistiam ao mesmo desenho, falavam da mesma novela, ouviam as mesmas músicas nas paradas de sucesso. A geração Z vive a era do consumo on demand. Netflix, YouTube, Spotify. Eles escolhem o que querem assistir, ouvir, aprender, na hora que querem, no dispositivo que estiverem usando. Isso leva a uma personalização extrema do consumo cultural, mas também a uma fragmentação. Não existe mais o desenho ou a música que todo mundo conhece. A cultura pop é um mosaico infinito, com cada um em seu nicho, alimentado pelo algoritmo. Isso os expõe a uma diversidade cultural muito maior, mas talvez diminua as experiências culturais compartilhadas em larga escala que uniam a minha geração. A forma como percebíamos o mundo também era diferente. As notícias chegavam pela TV no Jornal da Noite, pelo rádio, pelo jornal impresso. O mundo parecia maior, mais distante. Problemas globais eram filtrados e apresentados de forma mais contida. Havia uma certa bolha, uma inocência talvez ingênua, protegida pela lentidão da informação e pela menor exposição a conteúdos adultos ou violentos. A geração Z cresceu com o mundo na palma da mão. Eles são expostos a notícias, tragédias, movimentos sociais e políticos globais em tempo real, muitas vezes sem filtro, através das redes sociais. Estão cientes de questões como mudanças climáticas, desigualdade social, saúde mental desde muito cedo. Isso pode torná-los mais empáticos e engajados socialmente, mas também pode gerar uma sobrecarga emocional e ansiedade diante de um mundo que parece estar sempre em crise. Eles veem o planeta como uma rede interconectada, onde tudo afeta tudo. A supervisão parental também mudou. Nos anos 90, meus pais pareciam ter uma confiança maior em nos deixar explorar. Vai brincar na rua, mas volta antes de escurecer. Era a regra de ouro. Havia menos pânico generalizado sobre perigos externos, embora eles existissem, claro, apenas não eram amplificados instantaneamente por notificação. A minha infância teve mais liberdade geográfica e de tempo. A geração Z, muitas vezes, tem uma infância mais estruturada e supervisionada. Agendas cheias de atividades extracurriculares, menos tempo livre, sem fazer nada. E mesmo quando estão livres, estão frequentemente com um celular no bolso, rastreáveis ou brincando em ambientes mais seguros e controlados. A preocupação dos pais migrou, em parte, para o ambiente online. Cyberbullying, predadores online, conteúdo inadequado. A liberdade deles é digital, mas com um tipo diferente de vigilância. Olhando para trás, a minha infância nos anos 90 parece ter sido mais lenta, mais centrada no mundo físico imediato. A infância da geração Z é rápida, multitarefa, global,
fluida entre o físico e o digital. Eles são nativos digitais, algo que para mim é uma língua estrangeira que ainda estou aprendendo a falar fluentemente. Essa imersão total no digital molda a forma como pensam, aprendem, interagem e veem o futuro. É tentador cair na armadilha de idealizar a minha própria infância e lamentar as perdas na infância deles. A nostalgia dos anos 90 é poderosa porque lembramos de uma simplicidade que, para nós, representava segurança e felicidade. Menos telas, mais contato físico, menos informações avassaladoras, mais tempo para a imaginação livre. Mas a geração Z está construindo as suas próprias memórias e a sua própria nostalgia. A deles será talvez sobre os primeiros jogos online que jogaram com amigos virtuais, os vídeos do YouTube que marcaram sua adolescência, os desafios do TikTok que tentaram reproduzir, as primeiras amizades formadas em comunidades digitais. São marcos diferentes, mas são marcos de infância do mesmo jeito. Eles desenvolveram habilidades que eu não tenho. Uma fluidez digital inata, uma capacidade de processar informação em alta velocidade, uma consciência global desde cedo. Nenhuma infância é inerentemente melhor que a outra. A dos anos 90 me ensinou a ter paciência, esperar o modem, a ser criativo com poucos recursos, a valorizar a interação presencial. A da geração Z lhes ensina a ser adaptáveis num mundo em constante mudança, a colaborar globalmente, mesmo que virtualmente, a navegar num oceano de informação e a construir identidades múltiplas, físicas e digitais. No fundo, o que conecta a minha infância nos anos 90 à infância da geração Z é a essência universal de crescer, a curiosidade insaciável, a busca por aventura, seja na rua ou num mundo virtual, a construção de amizades, as primeiras descobertas sobre si e sobre o mundo, os sonhos e as fantasias que preenchem os dias. As ferramentas, o cenário, a velocidade, tudo mudou drasticamente. Mas o coração da experiência de ser criança, de explorar, aprender, brincar e se conectar, permanece o mesmo. Minha infância foi analógica, a deles é digital. Foram pintadas com cores diferentes no grande quadro do tempo. E ambas, à sua maneira, são capítulos vibrantes e únicos da história de como é crescer neste mundo em constante evolução. E observar isso, com a minha perspectiva dos anos 90, é como ver o futuro através de um túnel do tempo. Um pouco confuso, um pouco maravilhoso, mas inegavelmente fascinante.